Bom dia, terceiro ano! Hoje nós vamos trabalhar a aula 5 e vocês viram o assunto de hoje, que é a cidade e suas atividades, que é trabalho, cultura e lazer. A tia está mostrando para vocês uma imagem, para demonstrar que naquela época, nessa época aí da imagem, nem todas as pessoas tinham as mesmas formas de recreação e frequentavam os mesmos lugares para se divertir. Aí, como no exemplo, que é no Jardim Botânico, os únicos que usufruíam desse lugar, desse espaço, eram os viajantes estrangeiros e membros da elite. O Jardim Botânico era um espaço público, era um dos principais locais de lazer da cidade. Lá era possível passear e apreciar as plantas cultivadas. O jardim era também um local de estudos para os cientistas e de trabalho para as pessoas que cultivavam as plantas e cuidavam do local. Vocês estão vendo na imagem abaixo apenas os muito ricos e os que tinham grande influência social eram convidados para os jantares e os bailes de gala. Nos jantares eram servidos pratos finos com ingredientes importados da Europa. Nos salões de baile ocorriam apresentações musicais, leitura e declamação de poemas. Para que vocês entendam melhor, vou falar sobre o trabalho e o lazer no Brasil de outras épocas. Então a tia vai dar continuidade à explicação anterior. No Brasil, a divisão entre lazer e trabalho já foi bastante diferente da atual. Até cerca de 130 anos atrás, o trabalho de pessoas escravizadas, que constituíam a maior parte da população, sustentava a economia. Então, o que acontecia? Os escravos, eles tinham direito somente de trabalhar, Eles não podiam frequentar os mesmos lugares dos membros da elite, das pessoas ricas. No entanto, as formas de lazer, de expressão cultural e de religiosidade dessa parte da população, que são os escravos, eram perseguidas ou proibidas. A população era formada também por trabalhadores livres e alforriados que tinham conseguido resgatar a liberdade. Existia ainda uma parcela de pessoas ligadas à administração, ao comércio e à propriedade de terras que constituía a elite. As formas de lazer dependiam, então, da posição social de cada um. Então, somente aquelas pessoas que tinham uma condição financeira boa, que podiam usufruir de alguns lugares, de alguns espaços, E o que acontecia? Com isso, os escravos, eles tinham outras formas de lazer, que nós vamos falar agora. Festas, danças e músicas. As formas mais comuns de divertimento eram as festas, as danças e as músicas que reuniam heranças culturais de origem africana, indígena e europeia. Nesses intervalos, no ritmo de trabalho, eram produzidas manifestações culturais e artísticas. O jongo, por exemplo, era uma forma de lazer que hoje é considerada patrimônio imaterial. O que seria o patrimônio imaterial? Conjunto de danças musicais, festas, comidas e costumes
que conta a história de um povo e de seus saberes. O jongo foi criado pelos escravos, que trabalhavam em fazendas de café e de cana-de-açúcar na região do Vale do Paraíba. As pessoas se reuniam em rodas e alguém cantava um ponto, verso com um ritmo próximo ao da fala. Alguns pontos eram cantados por todos, outros uma espécie de charada que os jongueiros precisavam decifrar e responder. Hoje, o jongo é praticado em cidades e comunidades rurais no Sudeste brasileiro. Com o passar do tempo, o lazer se tornou um direito fundamental de todos, assim como a educação, a saúde e a alimentação. Feiras e festas populares, centros culturais e esportivos, parques e praias, cinemas e museus, são muitos os exemplos de espaços públicos destinados ao lazer em que é possível conviver com as pessoas e distrair-se, praticar atividades diversas ou apenas descansar. Os períodos dedicados ao lazer são muito importantes para o desenvolvimento físico e mental, além de promover a criatividade. Tempo de lazer e tempo de trabalho. Há cerca de 250 anos, a divisão entre os momentos dedicados ao lazer e ao trabalho era menos definida que a atual. Hoje é comum que as atividades sejam divididas pelo tempo do relógio. Os horários e a duração de cada atividade são geralmente controlados. Dedicam-se algumas horas do dia ao estudo ou ao trabalho e outras à diversão e ao descanso. Essa divisão marcada entre os períodos de trabalho e descanso tornou-se mais comum depois da criação das indústrias e das novas formas de trabalho. Muito bem, espero que vocês tenham entendido a explicação, que é muito interessante. Agora nós vamos lá para o caderno pedagógico. Iniciando a página 9, aula 5. A cidade e suas atividades, trabalho, cultura e lazer. Como eram os momentos de lazer das pessoas há 200 anos? Todas as pessoas tinham as mesmas formas de recreação e frequentavam os mesmos lugares para se divertir? Você já pensou nisso? As pessoas escravizadas e os trabalhadores livres, pobres, não podiam frequentar os mesmos lugares que os membros da elite, que eram os ricos, que tinham maior condição financeira. Então, eles se reuniam em rodas para cantar e dançar. Vocês estão vendo aí na imagem os escravos, cantando e dançando. Era uma forma de se divertirem, já que eles não podiam frequentar outros lugares. Membros da elite, comerciantes ricos, altos funcionários e fazendeiros frequentavam teatros, bailes de gala, jantares e outros locais onde o restante da população podia entrar apenas para prestar serviços, nunca como espectadores. Nós temos aí o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1909. Então, só quem podia frequentar eram os membros da elite, assim como o Jardim Botânico, que a tia já mostrou para vocês. Na questão 1, na letra A,
Quais eram as atividades de lazer dos membros da elite no passado? Está lá no texto. Todos podiam realizá-las? Sim ou não? Justifique. Vocês vão falar por quê. Letra B. Quais são os locais de lazer frequentados por você e sua família? Página 10, questão 2. Escreva nos locais indicados L para as atividades de lazer e T para as atividades relacionadas ao trabalho e C para as atividades culturais. Você pode escrever mais de uma opção cada caso. Então, vocês estão vendo aí na imagem, né, os quadradinhos em branco. Vocês vão olhar, né, as imagens aí, as pessoas, o que elas estão fazendo e vão colocar L para atividades de lazer, T para trabalho e C para atividades culturais. Na questão 3, leia o texto e responda. Na Ilha de Deus, em Pernambuco, as casas ficam suspensas sob pedaços de madeira fincados na lama, no mangue. Desde muito cedo, as crianças se reúnem, mas não é para brincar. Elas trabalham como gente grande. A agilidade das mãozinhas denuncia que a atividade já virou rotina. Laisa tem apenas 6 anos e segue o destino de tantas crianças na região. Seu trabalho, desde os 5 anos, é limpar um a um o sururu, um pequeno marisco que chega sujo de lama e tem que ser retirado da casca. A jornada é exaustiva, quer dizer, é cansativa, e só termina quando baldes e latas ficam vazios. Até os adultos reclamam da tarefa cansativa. São horas sem brincadeiras e sem sorrisos. Toda a atenção é necessária, já que a casca do sururu é fina e pode cortar como uma lâmina. No Brasil, o trabalho só é permitido a partir dos 16 anos, mas a vida real é bem diferente. Segundo o IBGE, mais de 4,8 milhões de adolescentes e crianças enfrentam o pesadelo do trabalho precoce no país. Aí nós estamos vendo um cartão vermelho ao trabalho infantil. Letra A. Após a leitura e a análise de cartaz, responda: você concorda com o cartaz? Justifique. Vocês vão falar se sim ou não e vão falar o porquê. Está bem? Chegamos até aqui. Espero que vocês tenham entendido, tá? Direitinho a matéria. E eu vou pedir para vocês fazerem as atividades com muita atenção, muito capricho, ok? E um beijo para todos vocês e até amanhã.